Bom dia, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Gente, espero que esteja todo mundo bem, viu? Então, olha só, na nossa aula de hoje, a gente vai fazer a correção comentada do teste de redação de vocês, tá? Que foi o teste que vocês fizeram na semana passada. Então, eu vou aqui corrigir com vocês e aí vamos dizer quais são as respostas, né, que seriam corretas para esse teste e até tirar possíveis dúvidas que talvez tenham surgido aí no momento de realização. Qualquer dúvida a mais, a gente conversa depois da aula Zoom, tá bom? Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a nossa visualização e vamos lá responder o nosso teste. Então, o conteúdo aqui para o nosso teste era o artigo de opinião, né, que foi o que nós estudamos ao longo desse trimestre até agora. E vocês precisariam responder questões que envolveriam a estrutura do artigo de opinião, características gerais desse gênero e analisar um artigo de opinião nesse teste, tá bom? Então, vamos lá. Questão 1. Aponte as principais características do artigo de opinião no que diz respeito aos fatores descritos abaixo: estrutura, linguagem e uso da argumentação. Nessa questão, vocês precisariam dizer quais são as principais características da estrutura do artigo de opinião, da linguagem que é utilizada nesse gênero e também da argumentação, porque é importante, né, como que é utilizado. Era basicamente isso que vocês precisariam dizer nessa primeira questão. Vamos lá, então. Estrutura. Quais são as principais características da estrutura do artigo de opinião? Nós vimos que o artigo de opinião ele é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Sendo que cada uma dessas partes tem suas próprias características. A introdução é o momento de apresentação do tema, do texto, né? O desenvolvimento seria o momento em que a gente iria discorrer sobre a opinião que nós temos a respeito do assunto que é desenvolvido ali naquele texto. E a conclusão seria o momento que a gente retomaria o assunto principal, fecharia a nossa opinião, podendo até apresentar uma proposta de solução para aquele problema. Tá bom? Então, vamos formular isso aqui como uma resposta para ver como é que ficaria. Então, a estrutura, vamos lá, é organizada em introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é o início do texto. Momento de apresentação da temática que será discutida ao longo do texto. Né? Então, o desenvolvimento é o momento de aprofundamento no tema. É o momento de aprofundamento do tema, no qual discute-se a opinião do autor acerca da temática apresentada. A conclusão, por sua vez, é o fechamento do tema, podendo apresentar uma retomada da temática principal e uma proposta de solução do problema. Tranquilo? Vamos até destacar aqui que seria uma breve retomada, né? Uma breve retomada, porque como a gente já viu, não é algo longo, né, na nossa conclusão. Beleza? Então, a resposta poderia ser mais ou menos assim. Quem respondeu parecido com isso também vai ser considerado correto, tá bom? Era só dizer introdução, desenvolvimento e conclusão e quais são as características de cada uma das partes desse texto. Tranquilo, gente? Letra B. Linguagem. Como é que deve ser a linguagem do artigo de opinião? Como nós já vimos, deve ser uma linguagem simples, né? Uma linguagem tranquila de se entender
que pode variar o nível de formalidade dependendo de quem se destina, né, de quem vai ler o meu texto. Até usei o exemplo em sala de aula, que a linguagem que vocês usam para conversar com os colegas aí de vocês, né, que vocês usam entre si, não é a mesma linguagem que vocês vão usar para conversar com a diretora da escola, por exemplo, com a coordenadora da escola. Então, a gente adapta a nossa linguagem dependendo de quem estamos falando, né? E pode ser até uma linguagem escrita em primeira pessoa, né? No caso do artigo de opinião. A gente pode dizer, eu acho que, na minha opinião, não tem essa restrição, beleza? Então, é uma linguagem simples, vou botar aqui, é uma linguagem simples, que visa possibilitar a compreensão ao maior número possível de pessoas. Compreensão ao maior número possível de pessoas. Além disso, admite o uso da primeira pessoa. Eu posso falar na primeira pessoa usando eu mesmo, né? E permite a adaptação no nível de formalidade, dependendo do interlocutor. O interlocutor é com quem a gente fala ou quem vai ler o nosso texto, né? E aí a gente pode adaptar dependendo dessa pessoa, beleza? Então, isso aí são características da linguagem do artigo de opinião. E a letra C, uso da argumentação. Então, o que a gente pode dizer sobre o uso da argumentação no artigo de opinião? Nós vimos que é muito importante, porque no artigo de opinião a gente vai defender a nossa opinião sobre algum tema, né? E essa defesa, ela não pode ser feita aleatoriamente, só porque eu acho isso, porque eu acho isso. A gente precisa fundamentar a nossa opinião. Então, por conta disso, a argumentação vai ser tão importante. E a gente pode, para isso, fazer uso dos dados estatísticos, né, de notícias de jornais, de citações de especialistas no assunto. Então, as características são essas, né? Quais são as principais características do uso da argumentação? Vamos botar assim, que é um mecanismo necessário para a defesa do ponto de vista, né, a defesa da opinião, o artigo é de opinião, então tem que ter a opinião e tem que ter a defesa dela. É um mecanismo necessário para a defesa do ponto de vista, podendo ser fortalecido, vamos colocar assim, fortalecido, através do uso de dados estatísticos, notícias veiculadas em jornais. Vou consertar aqui o veiculadas. Veiculadas em jornais e citações de especialistas no assunto abordado. Prontinho, gente? Então, isso aí era a nossa questão, tá bom? Na questão 2, nós temos uma questão de múltipla escolha e vamos analisar aqui. Sobre o artigo de opinião, é correto afirmar. Então, estamos procurando a alternativa correta. Letra A. É um gênero narrativo através do qual assuntos que dividem opiniões da sociedade poderão ser abordados. Então, veja bem, no artigo de opinião, nós vamos sim falar sobre assuntos que dividem opiniões da sociedade, mas ele não é um gênero narrativo. Quais são os gêneros narrativos, professora? São os gêneros que a gente conta uma história. Então, a gente tem o conto, a crônica, a fábula. Os chamados gêneros literários, né, normalmente são gêneros narrativos. Não é o caso do artigo de opinião. A gente não está aqui para contar uma história, né? A gente está aqui para falar sobre um assunto, né, uma temática importante na sociedade e o nosso ponto de vista sobre ela. Então, não é um gênero narrativo. Por isso, a letra A está errada. Letra B. É um gênero que, embora permita que a opinião do autor seja expressa, não admite expressões como na minha opinião, penso que, eu considero que.
errada também, né? Acabei de comentar aqui para vocês que a gente pode fazer uso sim dessas expressões, na minha opinião. Eu penso que são as expressões na primeira pessoa, nós podemos sim fazer uso delas. E nessa letra B está dizendo que não podemos, então por conta disso, essa letra B está incorreta. Letra C, costuma abordar assuntos da atualidade que tenham relevância social e promover debates a respeito desses temas. A letra C, até o momento, é ok, A gente fala de assuntos atuais, assuntos que têm relevância social, quer dizer que são importantes para a sociedade, e promove debates, então tudo ok. O artigo de opinião serve mesmo para tudo isso. E a letra D, vamos ver então a letra D, para definir qual vai ser nossa resposta. A letra D, ela diz, costuma apresentar linguagem simples, né, objetiva, ok, quanto a isso, ok, com textos escritos sempre na terceira pessoa. Errado. A gente acabou de ver, e a gente viu aqui também de novo nessa letra B, que a gente pode sim utilizar expressões na primeira pessoa. Então, eu acho que a gente pode usar isso nesse texto. E quando fala aqui, textos escritos sempre na terceira pessoa, então está dizendo que a gente não poderia usar expressões como eu acho ou na minha opinião. Então, está errada a letra D. Nossa resposta só pode ser letra C. Tá? Eu acho, gente, que lá no Google Forms, né, que vocês responderam, essas alternativas elas estavam embaralhadas. Mas aí, agora no momento da correção, aí não tem muita importância nisso, porque, bom, o ponto é a gente analisar o que está certo, por que está certo, e o que está errado, por que está errado, né? E aí, independente de como isso tenha aparecido para vocês, ou na letra A, ou na letra D, ou na letra B, ou na letra C, enfim, vocês conseguem agora saber por que essa alternativa é correta e não as outras, tá bom? Vamos seguir aqui para a questão 3. Questão 3, vocês precisariam fazer a leitura de um texto, né, de um artigo de opinião, obviamente, e depois responder algumas perguntinhas sobre ele, tá bom? Então vamos lá, vamos ler esse texto para a gente responder as perguntas. Diz assim, embora grande parte da população brasileira seja descendente de negros, o problema do racismo está longe de ser resolvido no país. No período colonial, Portugal trouxe os negros da África para trabalharem no país em condição de escravos. Desde então, o racismo esteve incutido na mente de muitos brasileiros. Embora a Lei Áurea tenha libertado os africanos do trabalho escravo em 1888, a população negra apresenta os maiores problemas ainda hoje no país. Destacam-se as condições de vida, acesso ao trabalho, a moradia, dentre outros. Se observarmos as favelas do país ou mesmo as penitenciárias, o número de negros é, sem dúvida, maior. A grande questão é, até quando o racismo persistirá no país? Pois mesmo séculos depois, ainda é possível nos depararmos com o racismo velado no Brasil. A implementação de políticas públicas poderá resolver nosso problema, porém, ainda temos muitos caminhos a percorrer. Infelizmente, creio que não estarei vivo para contemplar essa conquista. Então, esse era o texto, e aqui tem as perguntas que vocês precisariam responder. Letra A. Qual o tema do texto? Então, quando a gente fala em tema, o que a gente está querendo saber é qual é a ideia principal desse texto, né? E aí, gente, a um primeiro momento, nós já percebemos que esse texto fala sobre racismo, tranquilo? Então, no primeiro momento, fica claro para a gente que esse texto aí fala sobre racismo. Eu poderia, então, professora, dizer que o tema é racismo? Não necessariamente. Porque, assim, de uma maneira geral, um guarda-chuvão, a principal questão desse texto é o racismo. Mas ele não está falando sobre racismo, dizendo o que é racismo. O racismo que acontece nos Estados Unidos, ou o racismo que acontece, sei lá, na Europa. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando especificamente sobre o racismo do Brasil e sobre a persistência do racismo no Brasil, né? Ele diz que a Lei Áurea libertou os escravos, mas o racismo continuou acontecendo. Então, o tema desse texto, sobre o que esse texto principalmente está falando, a gente pode dizer que é a
persistência do racismo no Brasil. Tranquilo? Quem colocou só o racismo não está completamente correto, porque esse texto quando eu coloco só que o tema desse texto é o racismo, eu desprezo, né, uma possibilidade de que existem muitas possibilidades dentro desse tema, né, racismo, e se eu falo que é só racismo, eu deixo de especificar o que necessariamente ele está falando. Então a resposta correta seria a persistência do racismo no Brasil. Tá bom? Agora a letra B. Qual é a opinião do autor acerca do assunto abordado? Esse é o tema. O autor concorda, né, a persistência do racismo no Brasil é o tema. O autor concorda que isso acontece, discorda, o que é que ele acha sobre isso? Então, quando a gente volta aqui para o nosso texto, para a gente ler, a gente vai ver que a opinião dele está bem clara, né? Logo no primeiro parágrafo ele diz, o problema do racismo está longe de ser resolvido no Brasil. Então, e aí ao longo do texto ele vai falando por que ele acha isso. Mas a opinião dele é essa aqui, que o problema está longe de ser resolvido no país. Então, a opinião que ele tem sobre esse tema é que o Brasil é um país racista e que o problema está longe de ser resolvido no país, certo? Vamos colocar assim. Quem respondeu isso aqui, mais ou menos com essas palavras, né, vai estar correto também. Então, o Brasil é um país racista e o problema está longe de ser resolvido no país. Tranquilo? Letra C. Quais argumentos o autor utiliza para defender seu ponto de vista? Então, o ponto de vista é esse aqui, né? O Brasil não resolveu esse problema. Como é que ela justifica esse ponto de vista dela? Olha só. Aqui no texto, a gente vai ver, que ela diz aqui que a população negra apresenta os maiores problemas ainda hoje no país. E aí ela fala, destacam-se as condições de vida, acesso ao trabalho, a moradia, dentre outros. O fato de que favelas ou penitenciárias têm maior número de pessoas negras. Então, o que ela usa para sustentar a opinião dela é que as pessoas negras elas vivem em piores condições de vida do que pessoas brancas. Então, favelas têm mais pessoas negras, penitenciárias têm mais pessoas negras, ao mesmo tempo em que pessoas negras têm menos acesso ao trabalho e menos acesso à moradia, certo? Então, é a partir disso daí que essa pessoa argumenta o ponto de vista dela. Então, vamos formular essa resposta aqui da seguinte maneira. Então, estou colocando aqui. As pessoas negras têm piores condições de vida, menos acesso a trabalho e moradia, vírgula, além de maior presença em favelas e penitenciárias. Quer dizer, tem mais pessoas negras em favelas e penitenciárias do que pessoas brancas. Ok? Então, é a partir disso daqui que ela argumenta aí o ponto de vista dela. Letra D. Penitenciárias. Escrevi errado aqui. Certo? Pronto. Na letra D. É possível afirmar que no texto o autor apresenta uma proposta para solucionar o problema debatido? Se sim, qual? Como a gente viu, no caso do texto do artigo de opinião, na conclusão a pessoa pode apresentar uma proposta de solução do problema que ela está debatendo. Não é obrigatório que ela apresente, né? Mas ela pode fazer isso. Nesse texto aqui, vamos ver se isso acontece? Professora, se a pessoa for apresentar uma proposta de solução do problema, onde é que ele aparece? Ele vai aparecer sempre na nossa conclusão, gente, que é ali o último parágrafo, né? A gente pode ir no nosso último parágrafo e ver se essa proposta está aparecendo. E olha só aqui o último parágrafo, a implementação de políticas públicas poderá resolver nosso problema. Pronto. Está aqui o que seria uma proposta que a pessoa propõe aí, né, para solucionar esse problema. Então, seria implementação de políticas públicas
que tratem sobre o racismo. Beleza? Sim. Apresenta. Então, a pessoa apresenta? A resposta, sim. Apresenta. A implementação de políticas públicas que tratem o problema do racismo no Brasil, né? Vou ficar mais específico. Ok? Como é que eu sei disso? Fui lá no texto e busquei essa resposta aí, bom? E agora a letra E, que é a última questão desse teste. Tendo em vista o que foi estudado sobre artigo de opinião e considerando esse artigo do exemplo, quais recursos o autor poderia ter utilizado para reforçar a argumentação? Olha só, a pessoa aí argumentou, né, para defender a opinião dela, mas se a gente observar, a argumentação dela é assim, muito baseado no... Ela explicou, trouxe alguns problemas, mas não entrou em detalhes sobre eles, né? Então, essa argumentação, a gente pode dizer que não foi tão bem feita assim, ela poderia estar mais bem escrita. Como é que essa pessoa poderia argumentar de melhor maneira? É só a gente pensar em o que a gente pode fazer uso para usar nos nossos argumentos, para fundamentar, né, a nossa argumentação. E a gente até já respondeu isso aqui nesse teste, lá na nossa primeira questão, ó. Vamos voltar lá na primeira questão para vocês lembrarem o que a gente respondeu. Aqui, em uso da argumentação, a gente colocou, ó, podendo ser fortalecida através do uso de dados estatísticos, está até errado aqui, estatísticos, notícias veiculadas em jornais e citações de especialistas no assunto abordado. Então, é isso aqui, ó, gente. Esse pontinho aqui a gente pode até copiar e colar lá, ó, porque é exatamente essa resposta aqui. Quando eu falo assim, quais recursos o autor poderia utilizar para poder melhorar a sua argumentação, então o que eu estou perguntando é o que essa pessoa poderia trazer para esse texto que ficaria com que os argumentos dele ficassem mais fortes. E a resposta é essa, os dados estatísticos, as notícias em jornais e as citações de especialistas no assunto abordado. Então, se tivesse trazido isso, a gente teria uma argumentação que seria mais bem feita e poderia convencer mais facilmente o leitor, tá bom? Pois bem, gente, então era isso aqui, basicamente, a correção, o nosso teste, né? E essa foi a correção. Qualquer dúvida que porventura tenha permanecido, né? Continuado aí na cabecinha de vocês, nós podemos esclarecer lá na nossa aula zona, tá bom? É isso então, beijinho pra vocês.